Bem-vindos! A aula de hoje vai ser sobre trombose. A etimologia da palavra vem do grego, trombos, coágulo, osis, estado de. É um estado de formação de um trombo. E hoje nós vamos diferenciar a trombose fisiológica, ou seja, necessária, da trombose patológica. Por isso eu quero diferenciar trombo de trombose. Trombo é o coágulo e trombose é a formação deste coágulo. E quero lembrar também que é fisiológico a formação deste trombo. Quando há uma lesão no endotélio, há uma necessidade de uma formação de um coágulo que vai tamponar essa lesão para que não haja extravasamento do sangue para o meio externo. Então, há uma necessidade dessa trombose, porque há uma lesão endotelial. Aqui na figura nós temos ilustrado, em amarelo são as plaquetas, vermelho as hemácias e azuis as fibrinas. O complexo todo forma o coágulo e a formação desse complexo é a trombose. Preciso que vocês lembrem da cascata de coagulação, onde nós temos os fatores pró-coagulantes circulando no sistema circulatório de uma maneira inativa. Quando há uma lesão no endotélio, aí sim há uma ativação desses pró-coagulantes, levando a uma cascata que no final terá a formação de fibrina, que é o coágulo. Ou seja, somente quando há lesão no vaso sanguíneo, no endotélio vascular, é que há uma ativação dessa cascata de coagulação. Sendo assim, a desregulação dos componentes da hemostasia normal submete à formação patológica do trombo. O que quer dizer? Que quando aquilo que era para ser fisiológico, a formação do trombo por uma lesão endotelial, acontece sem que haja necessidade, sem que haja uma lesão endotelial. Então, ocorre a formação do trombo desnecessariamente, uma formação patológica. Rudolf Virchow foi um patologista que descreveu os principais fatores para a formação de trombo. Lesão endotelial, ou seja, lesão na parede do vaso, estase ou turbulência do fluxo sanguíneo, hipercoagulabilidade sanguínea. Esses três fatores vão formar a tríade de Virchow. Esse é o esquema da tríade de Virchow. Na tríade nós temos, então, a lesão endotelial, o fluxo sanguíneo normal e a hipercoagulabilidade. Nesse esquema, a gente consegue perceber que a lesão endotelial ela tem uma seta para fluxo sanguíneo normal e uma seta para hipercoagulabilidade. Ela, tanto por si só, estimula a formação de trombo, como também pode levar a alteração no fluxo sanguíneo e ao aumento da hipercoagulabilidade. Da mesma forma, o fluxo sanguíneo. A alteração do fluxo sanguíneo pode levar a uma lesão endotelial e um aumento da hipercoagulabilidade. Ou seja, os fatores da tríade Virchow, eles podem agir de forma individual ou combinar-se entre si, formando um trombo. O primeiro fator da tríade de Virchow que nós vamos discutir é a lesão endotelial. Nós já vimos que, por si só, uma lesão endotelial leva à ativação de fatores pró-coagulantes que vão desencadear a cascata de coagulação. Então, as células endoteliais liberam fatores teciduais que vão ativar a via extrínseca da cascata de coagulação, levando a uma agregação plaquetária e uma formação de fibrinas, ou seja, um trombo. Tudo que leva uma lesão endotelial pode levar a uma formação de trombo. Por exemplo, um aumento da pressão arterial, um aumento de colesterol, traumas, toxinas de micro-organismos, tumores, células tumorais podem percorrer a corrente sanguínea e ir esbarrando na parede do vaso, levando a uma lesão endotelial e assim uma formação de trombo. Então aqui nós estamos falando de situações patológicas sem um rompimento do vaso sanguíneo, mas que há uma lesão no endotélio e assim a formação de trombo. Então uma trombose patológica. Aqui nós temos uma imagem que expressa um vaso sanguíneo. As células endoteliais são essas com núcleo azul. Na parte inferior da imagem nós temos a ausência delas, ou seja, uma lesão endotelial.
com agregação plaquetária. As plaquetas são as primeiras que chegam para fazer a hemostasia. As células endoteliais adjacentes à lesão, elas vão liberar um fator tecidual, expresso aqui no número 1. Esse fator tecidual mais essa agregação plaquetária que se formou, leva à ativação da cascata de coagulação. O produto final da cascata de coagulação é a fibrina, que são essas estruturas azuis. Ludicamente falando, parece uma parede de tijolos, onde o tijolo é a plaqueta e o cimento a fibrina. Então, todo esse complexo é o trombo. As células endoteliais, além de estimularem a formação do trombo, elas também liberam fatores fibrinolíticos, que vão agir sobre o trombo, dissolvendo ele quando não há mais a necessidade. As células endoteliais, elas vão recobrir essa lesão, reconstituindo a parede do vaso, a integridade do vaso. Quando o vaso já estiver íntegro e não houver mais a necessidade desse coágulo, ou seja, desse trombo, a própria célula endotelial vai liberar fatores fibrinolíticos que vão dissolver esse trombo. O segundo fator da tríade de Virchow que nós vamos discutir é a alteração do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo tem uma corrente laminar, onde as hemácias correm mais externamente, mais próximo às paredes do vaso, e as plaquetas mais internamente. Quando ocorre alguma situação que tem uma inversão desse fluxo laminar, as plaquetas começam a colidir na parede do vaso. Isso leva a uma lesão endotelial e assim a formação de trombo. Aqui nessa imagem tem demonstrado a alteração do fluxo laminar. Percebam que as plaquetas, essas estruturas menores, elas começam a entrar em turbilhão e elas começam a colidir com o endotélio. Além de lesar o endotélio, elas vão sendo agregadas nesse endotélio. Uma lesão endotelial com uma agregação plaquetária estimula a cascata de coagulação, levando assim à formação de trombo. Percebam que o que pode alterar o fluxo laminar pode ser a formação de um tumor, que vai diminuir a luz do endotélio, uma placa de aterosclerose, uma estenose, uma torção, tudo que vai diminuir a luz do vaso ou vai pressionar o vaso sanguíneo, pode levar a uma alteração do fluxo laminar. E com isso, agregação plaquetária, lesão endotelial e formação de trombo. O terceiro fator da tríade de Virchow que nós vamos discutir é a hipercoagulabilidade. Hipercoagulabilidade é quando nós temos um aumento ou uma mutação daqueles fatores da cascata de coagulação. Por algum motivo, eles estão aumentados ou eles foram mutados, e assim ficam sensíveis à sua ativação. Ativam de uma forma mais sensível que o normal, de uma forma patológica, levando uma formação aumentada e desnecessária de trombo, uma trombose patológica. Eles podem ser tanto genéticos como adquiridos. Morfologia do trombo. Vamos lembrar que nós comparamos o trombo com uma parede de tijolos, onde o tijolo é a plaqueta e o cimento a fibrina. Então formam estrias entre plaquetas, fibrinas e algumas hemácias que vão sendo aderidas nesse percurso. A formação de um trombo gasta energia, é um processo ativo. O organismo vai ativar uma cascata, gastando energia, ativando componentes que levam à formação de fibrinas e assim o trombo. Sempre o trombo vai estar aderido no sistema circulatório, ou no vaso sanguíneo ou dentro do coração, mas sempre aderido, preso no sistema circulatório. E esse aspecto estriado e essa adesão à superfície difere do coágulo formado no cadáver. O coágulo formado no cadáver é uma retração do sangue, não há uma formação de fibrina. Então ele muda em seu aspecto também. Ele não vai ter um aspecto estriado, ele vai ter um aspecto brilhante e gelatinoso, que isso é apenas uma retração de sangue. Existe uma classificação do trombo quanto à sua estrutura. Dependendo de onde o trombo se forma, ele altera a quantidade dos constituintes do trombo.
Vamos lá. Trombo vermelho ou de coagulação, ele é mais comum numa estase sanguínea. Ele é rico em hemácias e ele é mais frequente em veias, ou seja, ele tem mais hemácias na sua composição. Por isso o trombo vermelho. O trombo branco ou conglutinação, ele tem mais plaquetas e fibrinas e está associado a alterações endoteliais, mais frequente em lesões nas artérias. Trombos hialinos, eles têm muito mais na sua constituição fibrina, por isso hialino, e ele é mais frequente em capilares. O trombo misto é a mistura dos anteriores, e o mais especial nele é que ele possui 3 partes. A cabeça, que é a parte do trombo branco, que é fixada no endotélio. O colo, que é a mistura do branco e do vermelho, e nelas nós vamos encontrar as linhas de Zans, que são o resultado da alternância entre zonas brancas e vermelhas, que é a parte mais estreita do trombo, e a cauda, que é o trombo vermelho. Então, de acordo com a localização e a constituição desse trombo, ele vai ser classificado em trombos vermelhos, trombos brancos, trombos hialinos ou mistos. Diferem, então, em sua localização e constituição principal. Destino do trombo. Isso se trata da evolução do trombo, como o trombo pode evoluir. Ele pode evoluir crescendo, embolizando, dissolvendo, recanalizando ou se organizando. Nós vamos discutir cada um deles. Propagação ou crescimento é onde o trombo ele vai crescendo para o interior do vaso, em direção à luz vascular. Com mais agregação de plaquetas, mais formação de fibrina, isso vai levando ao crescimento do trombo. E como ele vai crescendo para o interior do vaso, ele pode levar a uma obstrução do vaso sanguíneo. Embolização. Nessa evolução, nós temos uma fragmentação do trombo ou um deslocamento total do trombo da parede do vaso. Ele vai desprender totalmente da parede do vaso ou parte dele. Esse fragmento que se desprendeu, se soltou, ele vai percorrer o sistema circulatório junto com o sangue. O maior problema da embolização é quando esse trombo ele vai percorrendo e encontra um vaso de calibre menor. E assim ele acaba obstruindo a passagem do sangue num vaso de calibre menor. Na dissolução ou fibrinólise, como o próprio nome já diz, ocorre uma fibrinólise, uma produção dos fatores fibrinolíticos. Então, o organismo está em pleno equilíbrio, onde houve uma formação de um trombo, mas há uma atividade fibrinolítica eficiente. Então, ocorre a ativação dos fatores fibrinolíticos que vão dissolver esse trombo. Nessa evolução de recanalização, ocorre uma proliferação da musculatura lisa do vaso. As próprias células endoteliais vão se proliferarem em direção ao meio do trombo, formando microcanais, formando túneis por onde o sangue vai passar, sendo assim, restabelecendo o fluxo vascular. Nesse processo de organização, o trombo ele vai provocar inflamação na parede do vaso. Essa inflamação é seguida de fibrose, formando assim uma nova camada acima desse trombo. O trombo ele vai ficar preso entre as células epiteliais e essa nova camada de fibrose acima dele. Então, ele vai ser incorporado na parede do vaso entre as células epiteliais e essa camada de fibrose devido à inflamação que foi provocada. Chegamos ao fim da aula de trombose. Lembrando que os tópicos de embolização e fibrose, nós vamos ter uma aula específica de cada um deles. Fiz também um anexo sobre os principais tópicos de coagulação, aulas que vocês já tiveram, mas precisam relembrar. É importante que se saiba o processo fisiológico da coagulação e assim a gente vai entender que o descontrole de um desses processos, de um desses fatores, leva a uma formação desnecessária de trombo.
E o trombo pode, como nós vimos, ocluir o vaso ou embolizar e ocluir um vaso à distância. E nós vamos ver nas próximas aulas a consequência disso. Obrigada.